Bom dia, população de Rolim de Moura. Sexta-feira, 22 de maio de 2020. Primeiramente, quero agradecer a Pastoral do Surdo, que voluntariamente está nos auxiliando nas transmissões das nossas notificações dos nossos comunicados. Mais uma vez, eu quero frisar por que eles estão sem máscara. Porque eles precisam da expressão facial e labial para fazer a comunicação. Só que eles fizeram toda a medida de segurança, de higienização, e todos que estão dentro dessa sala estão utilizando as máscaras. Muito obrigada à igreja por ter nos cedido as meninas da pastoral. Janaína, bom dia, sexta-feira, mais uma semana. Como é que ficou o resumo dessa semana em relação ao nosso município, em relação à contaminação do Covid-19? Ontem nós tivemos, infelizmente, confirmação de mais 2 novos casos. Essas pessoas são contatos de pacientes positivos, então agora eles também estão contaminados. É um homem de 26 anos, do bairro Boa Esperança, e uma mulher de 46 anos da linha. Essa semana também nós tivemos a confirmação de um óbito ocorrido em Porto Velho. O paciente também positivou para a Covid. Infelizmente, provavelmente esse paciente contraiu em Porto Velho, que estava fazendo tratamento, e confirmou então o caso para coronavírus. Mas nós também temos uma notícia boa, Simone. 2 casos ontem que estavam em tratamento, hoje estão curados. Teve uma alta médica de 2 pessoas, sendo um adulto e uma criança. Então, isso é uma boa notícia para nosso município. Então, até o momento, nós temos 18 casos confirmados para coronavírus, sendo desses 6 pacientes são curados e 2 óbitos. Janaína, uma pergunta. Quando você me fala assim, casos curados, como é que se dá essa situação? Quando eu sei que eu estou curada, depois de respeitar o isolamento, como é que essa situação se procede? São 14 dias que o paciente fica isolado, e quando a gente fala em isolamento, a gente fala no sentido do seguinte: o paciente não pode receber visitas, o paciente não pode sair de casa. E o certo é ele ficar isolado da sua família, em domicílio, dentro de um quarto que tenha banheiro, e ele não sair para nada, porque senão, se ele sair, ele pode contaminar a sua família. O médico que dá alta para esse paciente, né? Então a gente precisa ter 14 dias, que é o tempo de isolamento, e o paciente precisa ficar pelo menos 3 dias assintomático, sem sintoma nenhum. E aí o médico dará alta ao paciente. Tá. Ontem, na entrevista do secretário de Estado, ele foi questionado sobre quando que vai acontecer o pico no estado de Rondônia. Qual foi a fala dele? Assim, que é difícil dizer. A gente não sabe hoje quando será esse pico. Ontem, Rondônia passou dos 2.600 casos. O que nos preocupa muito são mais de 100 óbitos. Em 24 horas, Rondônia teve mais que 11 óbitos. Então, isso é uma situação que está nos preocupando muito. Outra fala do secretário, ele disse, eu já tinha dito isso anteriormente numa entrevista, que os leitos praticamente estão todos ocupados, o leito de UTI. Então, essa é a preocupação hoje do secretário de Estado, a nossa preocupação também como Secretaria Municipal de Saúde, como setor de epidemiologia, porque, volto a frisar, o município de Rolim de Moura, ele não tem UTI, nós somos média complexidade. Caso um paciente venha se agravar, nós temos que transferir esse paciente. Temos que ligar para a CRUI que vai nos orientar para onde encaminhar esse paciente. Se não tem leitos para ele, não tem o que se fazer, não existe leitos na rede pública e não existe leitos na rede particular. Então, por isso que é importante que toda a população de Rolim de Moura cumpra o decreto. Permaneça em isolamento social realmente aqueles que puderem ficar, principalmente os grupos de risco.
Nós sabemos que tem pessoas que não são do grupo de risco e têm que trabalhar. Sabemos disso sim. Só que o que acontece com essa população? Essas pessoas que têm que sair para trabalhar, que precisam trabalhar, o cuidado tem que ser dobrado. Porque quando você voltar para sua casa, você tem que fazer a sua higienização correta. De que forma? Sair de casa, chego em casa, tiro a roupa, tomo um banho. Aquela roupa ela tem que ser separada para ser higienizada, para ser lavada. Não posso utilizar a mesma roupa quando volto para o trabalho. E a você, empresário, comerciante do município de Rolim de Moura, eu faço um apelo a você. Por quê? Converse com o seu colaborador, converse com as pessoas que trabalham na sua empresa, diga da importância dessa higienização. Por quê? Caso tenha um caso positivo na sua empresa, qual vai ser a regra? Janaína, como que procede nessa forma que tem um caso positivo numa empresa? Se tiver um caso positivo na empresa e esse paciente tiver contato com outros funcionários, a empresa precisará, com suporte médico, né, avaliar todos esses pacientes, essas pessoas que tiveram contato com esse funcionário e verificar se ele tem sintomas ou não. E muitas vezes é necessário fazer o isolamento desses funcionários, o afastamento desses funcionários. Então, empresário e comerciante, se nós tivermos que fazer o isolamento, se você tem uma empresa de 10, 15 funcionários, se precisarmos fazer o isolamento de todos, então fica difícil, né, a gente sabe? Então por isso que a gente vem pedir a colaboração de vocês. Porque além do cuidado que você tem que ter com o seu colaborador, tem que ter a conscientização desse colaborador, ter o cuidado com a família também. Então por isso que a gente precisa dessa parceria com todo mundo. Hoje a população, ela precisa se ajudar. Hoje eu cuido de mim, cuido de você, você cuida de você e cuida de mim. É uma situação, gente, que essa é a nossa realidade, não tem outra situação. Nós temos que aprender a conviver com isso. Os dias são outros, a situação é outra. Então eu volto a frisar, o que nós precisamos é da colaboração de todos. Todos nesse momento têm um papel fundamental na sociedade. Essa foi a nossa situação dessa semana, né, Janaína? Eu quero aqui fazer o meu agradecimento aos órgãos de controle que estão nos ajudando muito, aos profissionais de saúde, como diz a Janaína, são os heróis. O meu muito obrigada a você. Eu quero também fazer um agradecimento em especial aqui à Pastoral, que em todos os momentos que a gente liga, eles estão sempre disponíveis. O meu muito obrigada. Que Deus nos abençoe, tenhamos um ótimo final de semana e, por favor, quem puder, fique em casa. Nós pedimos, então, para que todos fiquem em casa, só saia realmente se for uma coisa de extrema necessidade. O Covid mata e a gente precisa diminuir a questão da dispersão desse vírus. Né? Então, o momento agora é para ficar em casa, em domicílio. Secretária, antes de encerrar a coletiva, gostaria que você esclarecesse para o público a questão dos óbitos. Por que são registrados para Rolim de Moura? E vem algum recurso exclusivo quando a pessoa morre? Não, deixa eu explicar a situação. O Rolim de Moura, hoje, ele recebeu recurso da Câmara Municipal, do Governo Estadual, do Governo Federal. Isso se totalizou num total mais ou menos de R$975 mil. Esse recurso ele é exclusivamente para compra de IPIs, medicamentos em relação ao Covid. Eu não posso pegar esse recurso, por exemplo, e comprar um veículo ou comprar um equipamento que não seja para uso do Covid. Então não existe, e também não é a situação. Quando morre alguém, quando vem a óbito, você recebe recurso, ou quanto mais pessoas contaminadas, vem esse recurso. Não é assim que funciona. Janaína, me fizeram essa pergunta, como que se dá a classificação das pessoas que vêm a óbito e por que vem para Rolim de Moura? É porque o sistema de informação que nós temos online, que é o CIVEP, ele é feito através do município de residência da pessoa.
e não onde ela está internada, não onde ela está naquele momento fazendo um tratamento. Então, às vezes, o paciente está em Porto Velho fazendo um tratamento por algum motivo, mas o município de residência dele é Rolim. Então, infelizmente, esse óbito vem para Rolim. Esse novo caso, nós estamos com 18 casos. As pessoas estão perguntando muito essa questão de onde que se pegou na família, se pegou de outro contato. O que a epidemiologia pode informar a comunidade? Esses 2 novos casos são contatos de pacientes positivos. A importância, ressaltamos lá, do isolamento. Porque se a pessoa não tem contato, eu sou positivo, sou suspeito, não tenho contato com mais ninguém, então provavelmente não vou transmitir. Se tem contato, vai haver a transmissão. Porque como a Jana pode explicar em relação à transmissão comunitária, como é que funciona, Jana? Por exemplo, se a pessoa tossir, tocou a mão em algum lugar e ali o vírus fica vivo por um bom tempo, também através das fezes, o paciente, né, pode ficar em um ambiente contaminado, banheiro, e se contaminar ele também. Então é muito fácil de contrair o Covid. Então se eu estou no mesmo domicílio com a minha família, não fico isolado, não respeito as normas de limpeza, de higienização, a possibilidade de eu transmitir para a minha família é muito grande. Encerramos essa entrevista, 22 de maio. Vamos torcer a população para que todo mundo faça a sua parte, para que não haja mais e que a gente consiga diminuir a disseminação do vírus em nossa cidade.